Oi, Shalom, paz. Quero agradecer a todos que assistiram os meus vídeos, incentivando-me assim a prosseguir. Vamos argumentar sobre a ressurreição, baseada em 1 Coríntios capítulo 15, com o tema Poderá o homem tornar a viver? Paulo, escrevendo aos Coríntios, uma colônia da Grécia, onde havia um povo cosmopolita, uma cidade composta de vários cidadãos de outros estados, e eles não criam na ressurreição de Cristo. Eu creio na de Cristo, na minha e na sua. Ressurreição, tornar a viver, levantar-se, acordar. Preste atenção, sempre haverá pessoas dizendo que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Querido, hoje a ciência, historiadores, arqueólogos, sociólogos provam a existência de Jesus e as testemunhas oculares comprovam a veracidade dos fatos da época. Mas a luta do desejo do homem de esticar um pouco mais, prolongar sua existência aqui, sempre foi o objetivo de viver para sempre. E num passado distante, o imperador chinês sonhava com a imortalidade, por meio de alquimia, por um elixir da juventude. Morreu. No século XVI, o explorador espanhol João Ponce de León navegou até o Caribe, supostamente à procura da fonte da sua juventude, mas suas idas e vindas acabou descobrindo a Flórida. Hoje, a ciência tenta descobrir um meio de voltar a viver aqui, congelando os corpos, e não há dúvida que vão conseguir colocando um chip no corpo humano. Mas, em Apocalipse 9,6 está escrito: naqueles dias o homem procurará uma morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Agora imagine você viver 200, 300, 400 anos. A Bíblia diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmo 90, 10, 13. Vai virar um zumbi, querido, vai cair os pedaços aí pela rua. Convivemos hoje com sofrimento, perdas, pandemias, desemprego, fome, incertezas. Querido, ao desencarnar, somos transferidos para uma outra dimensão, boa ou ruim. Isso depende de sua escolha aqui, entendeu? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Os sábios, pois, resplandecerão como a luz do firmamento. Daniel 12, 2 e 3. Observe o ladrão da cruz. Soube escolher, Lucas 23, 38 a 42. Ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás no paraíso comigo. Outra dimensão, querida. Você já disse para Jesus: lembra-te de mim? Querido, a morte é como um sono profundo. Irmãos, amigos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Preste atenção, minha mãe não vai se lembrar de quanto tempo ficou dormindo, se um dia, um ano ou 300 anos, entendeu? Você leu 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 4, e que foi sepultado e que ressuscitou o terceiro dia segundo as Escrituras, de 5 a 8, e que foi visto por Pedro e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim, Paulo, como abortivo. É como Paulo dissesse: então pergunte a eles. Eu não posso mandar você perguntar a eles. Uma pessoa que morreu há 2.000 anos atrás. Você não acreditaria, nem eu. No versículo 12. Ora, se a corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou? Você pode responder algumas perguntas? 120 homens resolvem, a partir do Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus, pregar o cristianismo, uma seita chamada O Caminho, Atos 9, 2. Inventaram uma história, sabendo que queriam ser decapitados, queimados? A troco de quê? São todos esses homens mentirosos? Nunca existiram? Ou a Bíblia não é um livro confiável? Preste atenção. No que você crê fará toda a diferença na sua história. Ou então, querido,
somos mais de 35% de cristãos mentirosos, porque continuamos a pregar esse evangelho do apóstolo Paulo, a maior mentira de todos os tempos. Ou estamos todos loucos, vamos num delírio coletivo, não é? Cristo mudou a história, antes e depois de Cristo. Mudou a minha história e quer mudar a sua. E hoje Ele está dando a oportunidade para você escolher a vida eterna com Ele. Dá tempo, porque depois da morte é impossível. Os mortos não poderão mais ouvir, ver, falar, tomar nenhuma decisão. Entendeu?